Olá pessoal, estamos de volta então na nossa aula de introdução à New Blockchain, né? E hoje vamos ver mais um exemplo relacionado de contrato inteligente relacionado à conversão de tipos, né? Que é uma coisa que você acaba tendo que programar, né? Você tem variáveis, né, de vários tipos e vamos entender como é que isso aqui funciona na New Blockchain com um exemplo. Eu já vou começar direto aqui na plataforma, né, do New Compiler Echo, versão Legacy, né, versão 2. Em breve, como eu falei, vamos explorar a versão 3. Eu estou incluindo aqui, eu estou usando a linguagem C Sharp, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Estou usando aqui então o framework, o SDK de C Sharp. Estou usando 4 inclusões aqui, como exemplos anteriores, né? As coisas básicas do framework, as coisas básicas da blockchain, o sistema e a parte numérica. A gente está no namespace de New Smart Contract. Criei um contrato que ele está chamado de parâmetros conversões tipos, né? Que é herda de framework.smart contract. E aqui começa de fato o contrato. Né? Ele também tenta fazer o mais curto possível, só para exemplificar alguns pontos. Primeiro é o seguinte: a gente vai ter o main, né? Que é o nosso ponto de entrada, que ele agora ele tem parâmetros. Né? A gente tinha visto exemplos em que o contrato não tinha parâmetros, né? Então o usuário não conseguia manipular muito bem esse contrato, né? Em tempo real. Mas o normal é que ele tenha parâmetros. E esse aqui é o padrão dos contratos na New Blockchain, de você ter um string que denomina a operação e você tem um vetor de objetos, né? Ou seja, um vetor genérico, né? Que são os argumentos dessa função. Então, para que isso serve? Geralmente a gente usa isso para redirecionar, então, pelo nome da operação, qual é a função que a gente vai invocar. Então aqui eu estou fazendo um exemplo aqui de uma mini calculadora, né? Então eu estou supondo que a gente tem uma função que chama soma. Então se o usuário digitar o texto soma, né, como o primeiro parâmetro do contrato inteligente, a gente vai cair nesse if, que naturalmente vai fazer algumas checagens e vai jogar a gente para essa função aqui, que é a função de soma. A gente já pode ver que essa função de soma ela é uma função bastante simples, né? Ela tem um inteiro A e B e retorna a soma de A e B. Né? Embora seja simples, tem várias coisas aqui a serem exploradas. Primeiro que esse inteiro, a tipagem numérica da New Blockchain, ela não tem tipos curtos, como a gente está acostumado em programar em CPU, né? Como tipos de 4 bytes, que é o inteiro geralmente em C, né? Assim, e tipos longos, né? Como o long, né? Que seriam 8 bytes. Em C, C++ costuma ser assim, acho que até no próprio C Sharp também. No caso da New Blockchain, a gente só tem um único tipo numérico, que é um tipo Big Int. É um número inteiro gigante, que ele cabe até 256 bits. Né? Então, é um tipo bastante longo, né? Que serve para a gente registrar números bem grandes. Né? São 32 bytes, no caso. Então, então, mesmo que você escreva int, o compilador vai converter para big int. Até por isso que a gente vai fazer umas brincadeiras aqui usando esse big integer para você se familiarizar. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz, geralmente aqui para testar, né, se uma função está de acordo, a gente testa se o número de argumentos, né, o que uma soma espera? Dois parâmetros, né? Você vai somar dois números. Então, se esse número de parâmetros for inferior a 2, eu vou notificar, né, que a gente precisa de mais parâmetros e eu vou retornar falso aqui, interrompendo o meu ponto de entrada, interrompendo o contrato. Né? Então, nada foi feito. Esse retorno booleano aqui às vezes é útil para notificar se deu certo ou deu errado o contrato. Você também tem meios de gerar um erro, né, por exemplo, para que isso de fato não, né, não gere nem termine bem, né, termine com uma falha mesmo. Aí é de acordo com o gosto de cada um. Então, o primeiro parâmetro aqui, eu vou converter ele com casting mesmo para big integer. Então, eu estou assumindo que o usuário então já vai mandar esse primeiro parâmetro no formato de inteiro gigante, né? Que a gente vai ver aqui mais à frente na sala, que tem conversores para isso, caso você queira fazer no seu computador, né? Mas isso aqui já foi enviado então no formato correto. E esse segundo, a gente está fazendo aqui a conversão meio que manualmente, né? Então a gente está convertendo o segundo argumento aqui para um vetor de bytes e depois usando essa função aqui de toBigInteger para que ele seja interpretado como big integer. A gente vai ver que na verdade isso aqui é equivalente a esse casting aqui de cima. Os dois são na verdade a mesma coisa, né? Só que o de baixo está mais explícito o que a gente está fazendo. Né? Então a gente vai notificar, né, imprimir, né, digamos, o B1 e B2 para a gente saber quais são os parâmetros que foram passados. Vou invocar a função de soma. Agora eu estou usando um casting simples aqui para vocês verem que é possível
converter um big int para um int, ele vai aceitar normalmente. O resultado, eu estou convertendo ele para string, então estou usando esses helpers aqui, as byte array, as string, que essa listagem eu vou passar para vocês à parte, né, de todos esses helpers, né, que vocês conseguem converter uma coisa na outra. Vou notificar então qual foi o resultado, eu vou notificar direto também em B3, para vocês verem a diferença de imprimir como string ou como numérico. E vou comparar ele com um valor pré-definido, para eu saber se ele é maior do que 9 bilhões. E aqui eu tenho então esse valor pré-definido, que ele está até fora do main, ele é uma variável de somente leitura estática, para que esse helper aqui que a gente fez, de fato, de converter um string, né? Ou seja, o texto que representa um número em número, isso pode ser feito em tempo de compilação, né? Então é feito através desse helper aqui. Em tempo real, em tempo de execução, você não consegue fazer esse tipo de conversão. Então, quando você está lidando com números, né, na New Blockchain, lembre-se que você está lidando, na verdade, com uma sequência de bytes que representa aquele número. Então, caso aqui retorna bem, né, se isso aqui finalizar, independente de imprimir ou não, se é maior. E aqui a gente vai notificar caso a operação não exista, né, e retorna falso. Então, esse aqui é o nosso contrato. Eu já fiz também, como em outros vídeos, eu acabei fazendo as execuções antes, né, porque a gente está tendo muito problema com a sobrecarga aqui no computador. Então assim fica mais legal. Mas basicamente eu cliquei aqui no deploy, né, fiz o deploy do contrato. E isso aqui gerou, né, uma atividade de deploy, que foi essa primeira aqui. E depois eu fiz outras, né, uma que falhou e duas que deu certo. Vamos observar essa primeira que falhou. O que eu fiz aqui que falhou? Primeiramente, quando você vai invocar o contrato agora, você tem que tomar o cuidado de dizer qual é a operação, né? Eu estou fazendo então uma operação de soma, né? Então aqui, na verdade, ó, eu estava invocando main direto, né? Não invoquei pela função de soma, né? É por isso que deu aquela falha, ou seja, eu não passei o primeiro parâmetro, que era a operação. Quando você escolhe aqui na ferramenta do New Compiler Echo a função que você está invocando, por isso que é legal você ter o mesmo nome de função, né? Para ser a função que você invoca no código, para ficar bonitinho, né? Porque de onde que veio isso aqui, né? Como é que ele sabe que existe a função de soma, né? Vou mostrar para vocês que quando você compila, ele gera uma coisa que é o ABI, né? Que é a aplicação, né? Que é a interface binária, e ele sabe que existe a função de soma, né? Devido à compilação aqui, ele pegou isso diretamente do código. Então, se você der o mesmo nome, né? Físico aqui do seu código para o string, facilita, né? Porque aí você consegue usar ferramentas que já consideram isso como padrão. Então façam sempre isso. Na hora de invocar, então, você escolhe qual é a função. Se você não invocar, vai dar um erro. Foi aquela primeira vez. Então vamos ver agora a segunda invocação e a terceira. Aqui eu já estou mostrando a invocação que deu certo, né? Eu passei um inteiro menos um, né, do tipo inteiro aqui, tá vendo? Então, só de colocar ele como inteiro aqui na invocação, o sistema já converte para a representação correta dele em bytes, né? Como é que é menos um representado em bytes, né? E do outro lado aqui, eu estou passando outro número, que esse número é o 9 bilhões e 2, né? Estou usando números grandes justo para vocês já se acostumarem que isso aqui aceita tipos bem grandes, né? E já estou com ele em representação hexadecimal, né, que a gente chama de Byte Array Little Endian, né? Ou seja, ele começa da porção pequena do número, que é o contrário que a gente costuma fazer, né? A gente costuma trabalhar em Big Endian, né, começando com os números maiores, né? Mas agora o que está maior aqui está à direita e não à esquerda. Para você saber, né, como é que você vai converter, né? Então existem conversores que podem fazer isso aqui para você. Então eu peguei o número aqui, ó, 9002, converti para Byte Array em Little Endian. Então eu só peguei esse número aqui e usei para invocação. Isso é porque eu estou invocando diretamente como vetor de bytes, né, para mostrar para vocês como funciona. Tá vendo esse número aqui? Ó. Então, na verdade, quando você, né, escolhe isso aqui no New Compiler Echo, ele está criando esses parâmetros de invocação, né? Ou seja, ele vai passar então um string que é o soma, que é a função, né? Ele vai passar mais uma lista que tem dois elementos, que é um número menos um e essa sequência de bytes, né? Então, nesse caso, vamos ver aqui o resultado dessa aqui que deu certo, né? Então, ou seja, a gente passou um menos um, ele vai imprimir, né? Então aqui a gente já está vendo as notificações, né, de impressão, terminou bem, por isso que deu halt, consumiu então 0,115 gas, né? Isso é equivalente a nada, porque existe o conceito de 10 free gas, né? Ou seja, 10 gas gratuitos na New Legacy. Então eu passei o número, ele reconheceu então aquela sequência de bytes, né, como esse número, de fato, que é o que a gente quer, né, 9 bilhões e 2, né,
ele fez uma notificação aqui, né? O resultado é, e uma coisa em texto, tá vendo? Não ficou legal, né? Então, ou seja, quando a gente transformou aquilo para string, ele tentou interpretar aqui como string, por isso que eu coloquei separado, né? Depois vocês conferem aí no código, com calma. E tem o código, então, eu coloquei impressão separada, que ficou mais legal. Então, ou seja, somando 9 bilhões e 2 com menos 1, deu 9 bilhões e 1. E, naturalmente, isso aqui ativou aquela impressão. Esse número é maior do que 9 bilhões. Então, esse aqui funcionou certinho. Vou mostrar, então, rapidamente o que deu errado. Nessa outra aqui, olha o que deu errado. Aquela primeira nem executou, deu fault, né? Porque eu nem passei os parâmetros corretos. E significa que na hora de fazer de ler, né, a posição do array ali, ele nem leu direito, por isso que deu problema. E no caso aqui, essa aqui que deu halt, que deu bom, né, deu um resultado bom, mas vocês podem perceber que na invocação, o que eu fiz de diferente? Ó? Aqui eu passei um número que é menos 1, tipo 2, né, que é o número inteiro, e aqui eu passei um tipo 7 string, achando que eu estava passando, né, o string, o número 9 bilhões e 2. Então não se enganem, isso aqui não representa o número, né, 9 bilhões e 2. Na realidade, isso aqui ia acabar sendo interpretado como uma sequência de bytes, né, que seria um número completamente diferente disso, né? Então, nesse caso, ele foi interpretado como um número gigantesco aqui, tá vendo? Para vocês observarem também o potencial, né, da blockchain de usar números gigantescos, né? Por isso que quando a gente trabalha com aquelas frações, né? Ah, como é que ele representa um número que tem 8 casas decimais, né? Na realidade, que a gente chama de Satoshi, né? Na verdade, você está trabalhando com unidade, né? Que é um número inteiro mesmo, né? Então, é como você trabalha com centavos, né? Em vez de usar reais, né? Ah, eu estou usando R$ 5,50. Então, você bota 550 centavos, né? Então, no caso, com 10 elevado a 8, na caso 10 elevado a menos 8, você basta multiplicar por 10 elevado a 8, né? Então, no caso, 1 unidade significa 10 elevado a menos 8. E aí, naturalmente, o número 1 vai ser um número gigantesco, né? Então, você consegue trabalhar com esses números gigantescos sem problema na blockchain. Então, tá aqui também o resultado, né? E no final das contas, né, ele acabou também passando no teste, né, dizendo que o número é maior do que 9 bilhões, né, porque de fato deu esse número aqui muito grande. Né? Mas a subtração deu certo, tá vendo? Que ele terminava em 81 e terminou com 80 aqui. Então quer dizer que a continha deu certo. Então, naturalmente, você pode estender esse contrato e colocar mais funções, né? Se você quiser fazer uma calculadora completa, você pode fazer outras funções, né? E aí aprender um pouco mais sobre conversões de tipos na New Blockchain. Beleza? Pode fazer isso aqui em Python também para praticar, se você não quiser fazer em C Sharp, eu estou usando só porque é a linguagem oficial suportada pelo projeto da New Foundation. Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.